Bom, então, como nos acompanhamos aí, tem aí um acumulado, reclamação para tudo quanto é lado sobre aí a retirada de 70% da frota no transporte coletivo. E o risco, é claro, é para a saúde. As pessoas ficam espremidas nos ônibus e temem o contágio do coronavírus. E ainda tem que pagar 2 passagens. Pois é, está difícil organizar o transporte público. No início, o prefeito de Cuiabá havia determinado a suspensão total aí da frota, mas houve um clamor por parte dos profissionais de saúde e voltar aí com os ônibus e também decisão judicial. Mas o que a gente viu é que a população em geral está fazendo sim o uso do coletivo, apesar das recomendações de isolamento. Então a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário de Mobilidade Urbana, o Antenor Figueiredo, que está no estúdio anexo ao nosso. Tudo bem, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Lúcio. Secretário, vamos começar aí com a questão da integração. O senhor acompanhava na matéria do Antônio Carlos Silva, como que a secretaria se posiciona a respeito disso? A integração, os passageiros estão pagando 2 passagens, e agora? Nayara, nosso tempo de integração é 1h30 ou 2 horas. Agora, com esse problema do transporte coletivo, por conta de decisão judicial, a redução da frota, o prefeito Emanuel determinou, que a partir de amanhã a gente aumente o nosso tempo de integração para que esses usuários do transporte coletivo não sejam prejudicados. Ou seja, as pessoas que precisam da integração terão, no mínimo, 2 horas para que possam fazer essa integração com qualquer outro tipo de coletivo. E aí o problema que apareceu hoje aí se resolve, não é, secretário? Sim, com certeza, Lúcio. Eu queria deixar claro aqui para vocês que nós estamos vivendo um momento muito delicado no transporte coletivo em toda Cuiabá. E cada dia nós estamos vivendo um dia diferente. Então, o transporte coletivo, como a Nayara disse agora no começo da entrevista, Lúcio, é uma surpresa a cada dia que passa, são essas demandas judiciais, essas chuvas de decretos aí incoerentes, por conta aí do governo, onde o Tribunal de Justiça teve que intervir aí e dar a César o que é de César. Isso aí acaba atrapalhando o nosso planejamento. Secretário, existe a possibilidade aí, porque com 30% da frota circulando, tem tido muita lotação aí nos ônibus, aumentando aí o risco dessa contaminação pelo coronavírus. Existe a possibilidade de repente, se ampliar um pouco mais essa frota, de 1/3 para metade da frota circulando, para tentar evitar essa superlotação? Isso é possível? Lúcio, na verdade, a intenção do prefeito Emanuel era zerar o transporte coletivo por conta da alta propagação do Covid-19. Isso já foi comprovado pelos técnicos de saúde e por infectologistas, e nós estávamos preparando um plano de ação, assim como foi preparado para os serviços urbanos, o transporte desses passageiros da área de saúde. Porém, não tivemos tempo, recebemos uma decisão judicial para que nós pudéssemos atender todos os profissionais da área de saúde pública e privada. Isso foi num sábado. No domingo, por conta de um recurso impetrado pelo governo do Estado, nós tivemos que atender toda a população de Mato Grosso, de Cuiabá, de Cuiabá. E isso acabou modificando todo o nosso plano de ação. E aí, por decisão judicial, 1/3 da frota está rodando aqui em Cuiabá, enquanto em Várzea Grande roda 50%. E o que vem acontecendo? Está vindo muito passageiro de Cuiabá, Várzea Grande ou Várzea Grande, Cuiabá. Enquanto nós estamos rodando com 30% da nossa frota, Várzea Grande está rodando com 50%. Isso aí acaba causando um certo tumulto. Existe a possibilidade, sim, desde que a gente recua dessa decisão. Mas o prefeito está ajustando o decreto. Eu acredito que semana que vem deva haver outras medidas aí em relação ao transporte coletivo. Secretário, só para a gente entender melhor justamente esse ponto do decreto, o senhor fala que o prefeito está ajustando aí um novo decreto. Nesse novo decreto pode haver então a paralisação total, a determinação de paralisação total dos ônibus só para profissionais da saúde, por exemplo? Nayara, a intenção do prefeito, desde o primeiro dia da publicação do decreto 7849 de 2020,
era somente transporte coletivo para as pessoas da área de saúde pública, né? Como eu disse agora há pouco. Depois houve decisões judiciais, estendendo para a iniciativa privada e depois para todos os usuários do transporte coletivo de Cuiabá. Nós estamos monitorando dia a dia, Nayara, o número de passageiros que vem aumentando no transporte coletivo. E Cuiabá está fazendo muito bem o dever de casa, nós estamos tentando conter as pessoas. Cuiabá foi a única cidade, eu tenho acompanhado pelo grupo de secretários de mobilidade do Brasil, que conseguiu atingir 92%, tá, de desistência de usuário do transporte coletivo. Nós transportávamos em torno de 240 mil pessoas na área, Lúcio. Para vocês terem uma ideia, num dia normal, nós chegamos a transportar 18 mil pessoas. Mas isso na semana passada, né, secretário? Desculpa te interromper, porque essa semana a gente sentiu aí um aumento de passageiros, isso que a gente vem recebendo fotos, vídeos dos usuários do transporte coletivo. Sim, mas só complementando, secretário, a pergunta que a Nayara colocou, esse aumento de passageiros não pode ser pelo fato que o senhor acabou de citar aí na resposta anterior, de que Várzea Grande está trabalhando com 50% dos ônibus e Cuiabá apenas com 30%. Se equiparar a frota em 50%, a tendência não é resolver o problema? Seria um dos fatores, sim, Lúcio. Tá? Nós acabamos de ver aí pessoas com problema de integração. Se a nossa frota está reduzida, o intervalo de uma linha para outra, ela começa a ter problemas. O que seria esse problema? Aumento de intervalo, e aí as pessoas acabam perdendo a integração. Agora, como a Nayara disse, por decisão judicial, nós estamos cumprindo aí 1/3 da frota, Nayara. Agora, isso interfere, sim. Se não fosse esse decreto do governador, aí, se não fosse esse recurso do governador aí, nós teríamos aí conseguido controlar o transporte coletivo e manter uma fiscalização mais eficiente em todos os transportes coletivos. Hoje nós temos 110 ônibus rodando, a nossa fiscalização é muito pífia em relação a isso. Secretário, o senhor já, por mais de uma vez nessa entrevista aqui, o senhor já pontuou criticamente aí a posição do governo do Estado, dos decretos do governador Mauro Mendes. Tem, de um lado, o problema aí da contaminação pelo coronavírus e tem também uma outra preocupação muito grande com o aspecto econômico, que as dificuldades que as pessoas poderão enfrentar. O ideal aí não seria tentar procurar um meio termo, as medidas de prevenção e preocupando também com o aspecto econômico? Não dá para conciliar essas duas coisas? Lúcio, o lema do prefeito Emanuel Pinheiro é a vida em primeiro lugar. Então, hoje ele está tentando inibir que essas pessoas andem de transporte coletivo justamente para evitar a propagação desse vírus. E daí, então, nós iremos tomar outras medidas, né, cabíveis em relação à economia. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa. Cuiabá está muito bem no ranking, já é uma das últimas capitais que existe um nível muito baixo de proliferação do vírus e contaminados, então nós estamos fazendo o dever de casa. Vamos primeiro passar essa crise aí, depois poderemos olhar aí para a fase econômica, né? Eu acredito que esse mês de abril aí vai ser um mês chave para suportarmos e passarmos essa crise. Agora, secretário, tem uma outra denúncia aqui a respeito dos idosos que continuam usando o transporte coletivo. A gente sabe que a prefeitura suspendeu aí a gratuidade, o cartão do idoso, porém, eles continuam usando o transporte, só que dessa vez estão entrando pela porta de trás, o que é um problema também para a segurança deles. Como controlar o fluxo desses idosos no transporte coletivo, secretário? Nayara, segundo o Estatuto do Idoso, o idoso a partir dos 65 anos ele tem trânsito livre, apenas com a apresentação da carteira de identidade. Então, os motoristas, infelizmente, não conseguem fazer com que esses idosos não entrem no transporte coletivo. E a fiscalização, como eu disse agora há pouco, ainda está bastante discreta, uma vez que nós estamos fazendo uma fiscalização integrada junto com a SORP, fiscalizando comércios, e eu acredito que nós iremos agora fazer uma tarefa com o próximo decreto, né? Com o próximo decreto, para que nós possamos também inibir a entrada desses idosos. O certo era que esses idosos ficassem em casa, né? Aproveitando aqui
para que eles fiquem em casa, não procurem o transporte coletivo, apesar de ter gratuidade. Nós cortamos o cartão do idoso para que ele também não circule pelo transporte coletivo. Agora, o certo, Nayara, era que os entes aí, né, desses idosos tentassem contê-los para que ele não possa transmitir nem levar esse vírus para casa. Secretário, o senhor colocou aí 2 vezes que existe aí uma dificuldade em se fiscalizar o transporte coletivo hoje, porque são muitas frentes que a Prefeitura precisa atuar. No caso aí de se restringir ainda mais a utilização do transporte coletivo, de repente ficando aí apenas para os profissionais da saúde. E aí, como vai ser para fiscalizar isso? Nós estamos apresentando para o prefeito Emanuel Pinheiro, Lúcio, na quinta-feira, um plano de ação da CEMOB, juntamente com a SORP, né, a Secretaria de Ordem Pública, onde nós devemos colocar um agente de trânsito ou um agente de fiscalização em cada veículo. Se realmente for restrito esse transporte para outros usuários, exceto os da área de saúde, com certeza nós poderemos conter isso aí. Existem também algumas reclamações, Lúcio, de alguns motoristas que não estão parando em ponto de ônibus. Segundo a ordem judicial, nós só podemos usar 50% da capacidade de lotação de cada veículo. Então, o veículo atingiu 35 pessoas, o motorista está autorizado a não parar no ponto de ônibus por conta de não descumprir a decisão judicial. Secretário, obrigado aqui pela presença, pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos ver aí, né, como é que se resolve essa questão do transporte coletivo. Obrigado, Lúcio, Nayara. Eu acredito que semana que vem nós conseguiremos aí colocar esse transporte coletivo numa calmaria necessária para que nós possamos superar aí essa crise e vencer essa batalha aí contra o coronavírus. Secretário, obrigado. O senhor falou só semana que vem. Desculpa, Lúcio, a gente já estava encerrando, mas preciso fazer essa pergunta. Quer dizer que um novo decreto pode restringir ainda mais a circulação aqui em Cuiabá? Ou seja, o comércio deve continuar fechado aqui em Cuiabá? Nayara, o prefeito está acompanhando dia a dia, não só a CEMOB, né, como também a parte da fiscalização integrada, que vê a parte do comércio, e está acompanhando com os técnicos da Secretaria de Saúde como é que está se mantendo esse vírus aqui em Cuiabá, né? Se está subindo, se está descendo. Eu acho que na sexta-feira ele vai ter um apanhado de todos esses órgãos aí, tanto da CEMOB, quanto a SORP, quanto a Secretaria de Saúde, para que ele possa editar aí um novo decreto e daí então sair novas restrições ou algumas flexibilizações. Secretário, agora eu que vou pedir desculpas. Faltou só uma pergunta aqui. Não tem como fazer algo combinado com o governo do Estado para facilitar esse entendimento e para ajudar a população que às vezes, olha, não sabe quem ela obedece, se é a prefeitura ou o governo? Tem como ter essa abertura de diálogo, esse entendimento, esse equilíbrio nas decisões? Tem, Lúcio, se cada um fizer a sua parte, né? O governo do Estado toma conta do Estado e o Emanuel Pinheiro toma conta da Prefeitura. Mas isso não vem acontecendo. Daí, então, começa esse conflito aí e nós estamos tentando fazer com que Cuiabá fique uma das últimas cidades, né, que teve problema com o Covid-19. Se cada um fizer a sua parte, seu dever de casa, como Cuiabá está fazendo, com certeza cada um fará a sua parte também. Obrigado, secretário. Agora sim, obrigada.